ano é 1532. A civilização inca está no auge. Em menos de um século, eles se transformaram na maior força das Américas. Neste dia, terminava uma sangrenta guerra civil. Um novo líder surgiu. Seu nome era Atahualpa. Dentro das tradições de seus ancestrais, Atahualpa bebe no crânio de seu oponente. Um crânio revestido de ouro. Este é o crânio do irmão de Atahualpa. Atahualpa e os incas prosperaram numa região acidentada e inóspita, onde poucos sobrevivem, sacudida por terremotos e vulcões. Os picos muito altos de sua pátria tinham um ar tão rarefeito que os visitantes ofegavam. E desertos costeiros tão secos que transformavam os homens em múmias. Contra todas as dificuldades, os incas ergueram-se de uma longa linha de civilizações que durante séculos sobreviveram aqui. Civilizações como a Tiwanaku e a Moche, a Peracas e a Nazca, a Icatintia, a Chancay e a Timu. Os misteriosos ancestrais dos incas. Algumas construíram grandes cidades que hoje estão desaparecidas no meio da lama. Ou contaram histórias nos tecidos que enrolaram seus mortos. Algumas honraram seus ancestrais adorando suas múmias. Algumas são lembradas por seus tesouros admiráveis. Outras, por antigos segredos, assombram imagens gravadas no solo do deserto. Mas a mais conhecida de todas, a Inca, durou somente 100 anos. Logo depois que Atahualpa tomou o poder, uma pequena, mas bem armada força de espanhóis invadiu, ameaçando tudo que os incas tinham criado. O império mais poderoso da América se acreditava invencível. Seus domínios competiam com o tamanho do Império Romano. Seu sistema de estradas, se esticados, dariam meia volta ao redor da Terra. Eles tinham uma grande força de luta que foi testada na batalha. Com talento para a engenharia, eles subjugaram algumas das terras mais inflexíveis da Terra. Seus mensageiros cobriam 400 quilômetros por dia, mesmo carregando peixe fresco desde o nível do mar a 3.600 metros. Eles adoravam muitos deuses, mas acreditavam que o sol, chamado Inti, era seu pai espiritual. A maioria de suas criações mais gloriosas resistiram. Esta magnífica cidade é um dos muitos mistérios que os incas deixaram para trás. Durante séculos, ela ficou escondida do mundo exterior, até mesmo para seus descendentes.
Não se sabe por que razão ela é chamada de Machu Picchu. Em 1911, Hiram Bingham, um aventureiro americano, liderou uma expedição ao Peru em busca da legendária fortaleza perdida dos Incas, Vilcabamba. Depois de semanas de frustração, Bingham seguiu uma trilha tortuosa que subia as montanhas. Logo, seu esforço seria recompensado. Ele contava que, de repente, ele se deparou com as paredes de casas arruinadas, construídas com a mais alta qualidade inca e trabalhos em pedras, e que era difícil de vê-las porque estavam parcialmente cobertas pela vegetação que ali cresceu durante séculos. Parecia um sonho inacreditável. Durante 400 anos, Machu Picchu permaneceu em silêncio no topo do mundo. Agora, o último grande santuário inca foi revelado. Desconhecida para seus conquistadores durante séculos, esta cidade no céu personifica todos os mistérios das grandes culturas que vieram antes deles. O arqueólogo Michael Moseley diz que de todas as grandes civilizações da antiguidade, os incas e seus predecessores tiveram que controlar exageros de todo tipo e condições ambientais. E com isso surgiu um sistema de vida organizada social, econômica e religiosamente que era extremamente maravilhoso. Ele diz que se pudermos entender a mentalidade deste povo, que lhes permitiu sobreviver e prosperar, teremos então uma grande chave para chegarmos ao verdadeiro chefe da maior das civilizações das Américas. E este é um mistério que estamos tentando solucionar. Os incas e seus ancestrais prosperaram por terem se adaptado a um ambiente hostil. Seus corpos desenvolveram grandes pulmões e pernas curtas e fortes para andar no terreno íngreme da montanha. Eles domesticaram animais como a lhama e a alpaca, que fornecem carne e lã para roupas quentes. E talvez o mais importante, eles cultivaram uma grande variedade de culturas que floresceram nos diversos ambientes da região. O milho era o mais valorizado. Eles plantavam tomates e amendoins e mais de 200 tipos de batatas. Eles cultivavam coca e mastigavam as folhas para afastar a fome e o cansaço. Uma geração após outra sobreviveu aqui, cada uma construindo sobre o sucesso da anterior e aprendendo com suas falhas. Conforme a população crescia, eles reformulavam a paisagem de acordo com suas necessidades. Rios foram aneados, canais escavados e milhões de acres dos flancos da montanha entalhados como terraços cultiváveis. Como degraus para os céus, eles impressionaram os espanhóis, que chamaram a cadeia de montanhas de andenes, que em espanhol quer dizer terraço. Embora seja acreditado aos incas a criação dos terraços, muitos foram construídos por seus antecessores. Michael diz que quando os espanhóis chegaram, eles simplesmente relacionaram tudo aos incas, não dando a menor atenção às muitas civilizações, às muitas tribos, aos muitos grupos que os incas incorporavam. Só na virada do século é que os arqueólogos começaram a descobrir que havia ruínas maravilhosas que antecediam os incas em 1000 anos. E que os incas foram simplesmente a culminância política de 10.000 anos de adaptação às montanhas altas, às selvas e aos desertos. Estas culturas eram tão variadas quanto as regiões onde elas se originaram, mas cada uma delas tinha que dominar alguns dos terrenos mais cruéis e a mais severa das temperaturas da Terra. Ao leste, a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo.
Para o oeste, em direção ao Pacífico, o deserto mais seco do mundo, Lar dos Nazca, o povo de Paracas e os Moche. E no meio, a cadeia rochosa dos Andes. A maior cadeia de montanhas do mundo é a maior em altura, perdendo apenas para o Himalaia. Esta era a pátria dos Incas. Aqui eles prosperaram, apesar do constante retumbar de vulcões e terremotos, danificando suas cidades e destruindo os canais que eram suas cordas salva-vidas. Ele diz que se sacudirmos aquela paisagem, forçosamente aqueles sistemas de canais se quebrariam e sua reconstrução tomaria muito tempo. Este é um mundo inteiramente diferente. Um mundo de grande altitude, carente de oxigênio, poucas chuvas, terremotos, desastres naturais. É um mundo que está vivo. Os Incas e seus predecessores respeitavam o poder da natureza. Em adição a Inti, o Deus Sol, eles adoravam as montanhas, a terra, o trovão e a lua. Eles aumentavam seu panteão com cada povo que eles conquistavam, incorporando novos ídolos e espíritos aos seus próprios. Mas todos os povos da região concordavam com um Criador universal chamado Viracocha. Como os Incas não deixaram nenhum registro escrito, nós só conhecemos seus deuses, assim como conhecíamos muito da vida indígena pelas crônicas dos espanhóis. Pedro de Cieza de León chegou em 1535. Uma destas crônicas dizia que os índios contavam que durante muitos dias o mundo ficou na escuridão. E então emergiu da ilha de Titicaca o sol em seu esplendor, no qual tudo se alegra. E então veio um homem grande em estatura que tinha muitos poderes. Eles o chamaram de Pai do Sol. Já que Viracocha era o Pai do Sol, então cada líder inca era o Filho do Sol. E em 1532, aquele homem era Atahualpa. Ele e seu povo eram os senhores de seu mundo. Em seu estado real de Pisaque havia um templo em honra de Inti, o Deus Sol. Embora este fosse um lugar sagrado, uma fortaleza protegia o imperador, sua corte e as ricas terras cultiváveis nos terraços mais embaixo. Com uma vista dominante do vale, ela foi projetada para defender contra as tribos amazonenses selvagens do leste. Mas logo, um novo inimigo apareceria. Um inimigo em busca de ouro, armado com seu próprio Deus e poderosas armas novas. O inimigo que ameaçava destruir tudo que os Incas haviam criado. Os imperadores incas viviam uma vida de extraordinária opulência. Atahualpa tinha muitas esposas e ele escolhia as mais belas mulheres incas para servi-lo em todas as suas necessidades. Seu corpo sagrado era vestido com os mais finos trajes que eram usados só uma vez e depois cerimoniosamente queimados. Ele governava com absoluta autoridade. No festival mais pródigo do Império, ele era honrado como um deus vivo. O festival de Inti Raymi acontecia na cidade de Cusco, a capital inca, durante o inverno, e celebrava o sol e todos os seus abundantes presentes. Os espanhóis baniram Inti Raymi, mas ele renasceu no início deste século. Assim como muitas tradições incas,
Inti Raymi honra os antepassados que acreditavam em Deus, em seu imperador e em seu próprio trabalho árduo. Michael diz que este sistema de crença reconhecia um dos antepassados como um ser extremamente importante. Seus avós, seus bisavós estabeleciam a posição de cada um na sociedade. E como os antepassados eram muito importantes, essa gente, adorando seus antepassados, se entregou ao que se chama de veneração ancestral. O ponto principal era se assegurar de que o corpo do antepassado permaneceria intacto. E para se fazer isso, a mumificação de corpos se tornou muito importante. O imperador morto seria embalsamado e mantido em seu palácio, em um estado quase vivo. Em todas as ocasiões importantes, a múmia era levada e colocada junto com as múmias de seus ancestrais. Se tivéssemos que ir para a guerra como os incas, teríamos que consultar os mortos para termos certeza de que teríamos sua bênção. Entre os incas, a corte da morte era chamada Panaca. Mas a mumificação nesta região data de quase 5.000 anos antes dos incas. Nos áridos desertos da costa peruana, os corpos resistem naturalmente à decomposição. Centenas de cemitérios salpicam a paisagem. Hoje, estes restos revelam muito sobre o passado. Sonia Gilliam diz que esta múmia deve ter cerca de 1000 anos de idade. E por causa do tamanho do pacote, sabemos que é um homem adulto jovem ou uma mulher. Comparado aos outros pacotes, as bandagens são muito simples, o que sugere sua posição dentro da sociedade. Através dos ossos dos pés, a doutora Gilliam acha que se trata de uma mulher jovem adulta. A pele em determinadas áreas está intacta. Os músculos desapareceram quase que completamente. Agora, Sonia Gilliam está removendo a segunda bandagem, na área em que deveríamos encontrar o rosto. O cabelo ainda está lá e está penteado em tranças. Ecos dos ancestrais estão em todo lugar, preservados nas areias flutuantes do deserto. Apesar da aspereza do deserto costal, civilizações avançadas prosperaram aqui. Em 1925, 2 arqueólogos viajavam para um solitário posto avançado no sul do Peru, chamado Paracas, ou areia que cai com chuva. Eles foram atraídos por informações de um grande cemitério no deserto. Um deles era peruano, Julio Tello, e seu companheiro era o americano Samuel Lothrop. É impressionante o que estas culturas avançadas puderam desenvolver neste ambiente bonito e estéril. Mas cada vez mais artefatos notáveis eram mostrados no mercado negro. Mas nos arredores, a evidência é ainda mais forte. Tello e Lothrop tinham descoberto os restos de uma civilização pouco conhecida. Os Paracas antecederam os Incas em 1500 anos. De todas as maravilhas que eles descobriram aqui, a mais mistificante de todas foi a desses crânios bizarramente deformados espalhados pela areia. Eles concluíram que as cabeças dos bebês eram amarradas entre placas de madeira para causar o grotesco alongamento.
O arqueólogo Garcia conta que a deformação dos crânios começava quando a criança nascia e continuava até que ela atingisse 3 ou 4 anos. Apenas uma pequena percentagem de crânios deformados foi encontrada, o que indica que esta prática existia apenas entre a elite ou as classes altas. Muito mais notável ainda, eram os crânios com buracos de sondagem ou abertos, um procedimento chamado trepanação. Garcia diz que, inicialmente, a trepanação era uma forma de cirurgia para crânios fraturados, mas mais tarde ela foi usada em rituais, para permitir que a malignidade ou as doenças saíssem. Admiravelmente, hoje se sabe que 60% das pessoas que passaram por este procedimento sobreviveram. Sabemos que eles sobreviveram porque muitos crânios trepanados mostram sinais de cura. Normalmente dava-se tite ao paciente para que ele relaxasse. A tite é uma forte bebida fermentada. O cirurgião usava ferramentas de cobre e bronze. Algumas operações implicavam em se cortar uma série de sulcos no crânio, outras em fazer um buraco circular de onde um pedaço de osso podia ser levantado. Séculos antes do advento da ciência moderna, esses ancestrais dos Incas apresentavam milagres médicos. Mas a completa explicação para esta prática bizarra permanece envolta em mistério. Talvez o maior enigma de todos os mistérios deixados pelos Incas e seus ancestrais pouco conhecidos seja o do povo chamado Nazca. Os Nazcas floresceram nos vales costeiros, onde as águas são escassas e os raios do sol impiedosos. Assim como os Incas, os Nazcas adoravam os deuses da natureza, o sol, a lua e as estrelas. No deserto, eles construíram linhas e símbolos que ainda hoje são mistérios. Para eles, o deserto pode ter sido uma catedral para orações sagradas, um calendário celestial para marcar as estações, ou, como acham alguns, uma tenda gigante para mensagens para antigos viajantes do espaço, criaturas de outros mundos. Nós nunca saberemos. Tudo o que resta dos Nazcas agora são enormes charadas na areia do deserto. Mistérios que têm desconcertado os cientistas e gerado uma controvérsia que beira a ficção científica. As linhas dos Nazcas, espalhadas por mais de 350 quilômetros quadrados. O pássaro tem 135 metros de comprimento. Outras são simplesmente linhas retas que correm por quilômetros sem fim. Embora elas possam ser vistas claramente do ar, no chão dificilmente são vistas. Por mais de 1000 anos, elas permaneceram desconhecidas do mundo exterior. Em 1920, pilotos de companhias aéreas começaram a se referir às pistas pré-históricas. Logo havia tantas teorias a respeito quanto as linhas no piso do deserto. O escritor Erich von Däniken diz que tentou provar que este planeta havia sido visitado muitas vezes na antiguidade por seres espaciais. Em 1968, o livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, estimulou um selvagem debate científico. Sua tese: os Nazcas se comunicavam com visitantes do espaço sideral. Däniken diz que na própria plataforma se vê alguma areia e pedras espalhadas e temos uma única pista no chão. E depois de algumas horas ou alguns dias, temos uma segunda pista, a de partida. Ele supõe que somente mais tarde, quando os extraterrestres partiram, é que os nativos foram até o campo e viram as duas linhas, pista de aterrissagem e pista de decolagem. E então eles sussurraram. Os deuses faiscantes andaram nessas linhas. Estudiosos importantes rejeitaram o trabalho de von Däniken em favor de explicações mais terrenas. Uma mulher tinha suas próprias teorias.
Desde 1941, Maria Haidt devotava sua vida a desvendar os mistérios gravados no solo do deserto. Ela conta que começou a andar apenas para ver o que havia lá. Ela andava sobre uma linha e de repente se encontrou num conjunto de linhas e, seguindo um pouco mais, encontrou caminhos sinuosos que viriam a ser a figura da aranha. E desde então ela tem estado imersa nessa imensidão, apenas procurando por pequenos caminhos sinuosos para ver se eles formam alguma figura. Wright passou anos medindo cuidadosamente as linhas e esboçando suas relações com os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Ela concluiu que as linhas geométricas são um calendário astronômico gigante que dizia aos Nazcas quando plantar, irrigar e colher suas culturas. Embora sua conclusão seja plausível, alguns acham que ela desprezou um ponto importante. Garcia diz que, de certa maneira, Mary negligenciou a parte antropológica. Ela não se importou com quem fez estas linhas. Os indícios levam a crer que, como uma porção de pessoas trabalhou na construção dessas centenas de linhas, então essas linhas deviam ter um significado cerimonioso. Era uma espécie de estrada ritual que conduzia as pessoas a um certo ponto importante. Era como se essas linhas fossem um lugar onde danças e rituais eram praticados. Esta é a peregrinação anual ao Santuário Andino de Coilor Ridge. Todos os anos, os fiéis dos vilarejos espalhados pela região seguem antigos caminhos para honrar os deuses que vivem nas montanhas acima. No clímax da cerimônia, os índios formam filas gigantescas devido aos picos da região e em louvor aos seus deuses. Um dos rituais mais curiosos do festival é o transporte de um pedaço de gelo que é trazido de uma geleira para as filas de crentes. Ele simboliza as águas que trazem vida para as cidades secas do deserto, como Nazca. O misterioso relacionamento entre as linhas e a água já fascinou muita gente. O fotógrafo Eduardo Erran acredita que as linhas tenham sido desenhadas para guiar os pássaros, indicando a chegada das chuvas. Ele diz que os Nazcas precisavam de água e é possível que tenham desenhado as linhas para que os condores pudessem ver. Quando os condores sobrevoam as linhas, estão anunciando que a chuva vinda dos Andes está a caminho. A água está chegando. E isso é muito importante para os Nazcas. Nos últimos anos, já foram identificados mais de 300 novos desenhos. E é muito importante estar ciente de que Nazca é um monumento único, que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Hoje é fácil admirar as linhas do alto. Será que o antigo povo de Nazca podia voar? Em 1975, o aventureiro Jim Woodman e o balonista Julian Notti tentaram provar que podiam quando construíram um balão de ar quente usando apenas os materiais que os antigos pudessem ter à mão. Eles usaram junco para a cesta e tecido de algodão para o balão. E tiraram o calor de uma fogueira e subiram, voando sobre o deserto por 2 gloriosos minutos. As linhas sobrevivem por milhares de anos às pessoas que as fizeram. Sobrevivendo a terremotos, secas e aguaceiros. Resumindo a tolerância das culturas andinas face às esmagadoras forças da natureza. Mas uma outra força estava se delineando no horizonte.
uma que nem os Nazcas, nem os Incas jamais tinham visto. Uma força que para Atahualpa poderia parecer tão estranha quanto um homem do espaço sideral. Em 1532, Francisco Pizarro e seu pequeno grupo de conquistadores invadiu o Peru em busca das vislumbrantes cidades de ouro. Embora estivessem em número muito menor, eles tinham duas armas que viriam a ser terríveis na batalha. Suas armas de fogo, embora não fossem muito exatas e de recarga demorada, devastaram o exército indígena acostumado ao combate mais próximo. Os espanhóis tinham cavalos, animais que nunca tinham sido vistos antes. Um cronista do século XVI escreveu: os índios ficaram tão apavorados pela furiosa corrida dos cavalos que não se atreviam a aparecer em campo aberto. 10 cavalos podiam dispersar 1000 índios. Para os incas, os espanhóis deviam parecer criaturas de um outro planeta. Com suas armaduras e as estranhas bestas de 4 pernas, eles inspiraram uma mistura de medo e incredulidade. Em 16 de novembro de 1532, Francisco Pizarro e seus homens ficaram face a face com Atahualpa. O acontecimento foi recriado num filme de longa-metragem. Eram apenas 168 espanhóis fortes. Mais de 80.000 guerreiros incas estavam acampados nas redondezas. Mas Atahualpa e seu séquito de milhares vieram desarmados. Ele não fazia ideia de que os espanhóis pudessem lutar. Seu plano era capturar os cavalos para começar uma criação. A um sinal, as tropas de Pizarro atacaram. No fim do dia, havia 6.000 mortos. Todos incas, nem um único espanhol. Atahualpa escapou com vida, mas foi capturado por Pizarro. Para ganhar sua liberdade, Atahualpa propôs um acordo sensacional. Ele marcou um ponto no alto da parede de sua cela e propôs encher a cela com ouro. O aposento tinha quase 7 metros de comprimento por 5 de largura. Pizarro duvidava que pudesse ser feito, mas deu 2 meses para que Atahualpa cumprisse a promessa. Cada canto do império foi percorrido na busca de tesouros. Alguns tinham séculos de idade. Muitos foram apreendidos pelos incas quando expandiam seu império. A maioria das peças artesanais mais finas foram feitas pelo povo Moche do norte do Peru. Os Moche viveram mais ou menos ao mesmo tempo que os Nazcas ao sul e alcançaram seu auge por volta de 500 depois de Cristo. Este é o Templo Moche do Sol.
A maior pirâmide das Américas foi construída com mais de 140 milhões de tijolos de barro. Acreditando que ela escondia uma grande quantidade de ouro, os espanhóis desviaram o rio Moche, que levou quase 2/3 desta enorme estrutura, revelando riquezas surpreendentes. O reino Moche, comparado ao reino Inca, era pequeno, mas era fabulosamente rico. Para a elite, era uma vida de grandes solenidades e sacrifícios de sangue humano. O povo comum, rigidamente organizado, trabalhava duro para construir o Estado. Campos férteis eram irrigados por um elaborado sistema de irrigação, o que fez com que os vales costeiros fossem os mais ricos do Peru. E eles tiravam proveito da generosidade do Oceano Pacífico. Os descendentes dos Moches ainda pescam da mesma maneira que seus ancestrais faziam há séculos. Homens fortes em barcos de junco lançam suas redes na água. Os regentes Moches mantinham um grupo extraordinário de artesãos e uma religião altamente organizada. As imagens nas paredes de seus templos e nos potes de cerâmica eram uma alusão à vida em busca de nobreza, cheias de rituais enigmáticos e práticas sexuais. Num lugar perto da cidade de Trujillo, chamado El Brujo, uma série de frisos de barro dão uma visão deprimente da vida Moche. O povo local sabia sobre El Brujo há anos e sempre procurou artefatos para vender no mercado negro. Uma dessas pessoas era Arturo Carrera, que descobriu os frisos em 1983. Primeiramente encontramos Ele conta que primeiro encontraram uma múmia empacotada e, quando a moveram, viram o relevo da fachada. Os relevos eram tão lindos que impressionaram a todos. Eles então cobriram os relevos com lama e decidiram não contar a ninguém. Eram tão lindos que Arturo e seus companheiros tiveram medo que outros viessem e destruíssem os relevos. A grandiosidade do trabalho artístico finalmente despertou a consciência de um ladrão. Arturo e seus companheiros dividiram seu segredo com as autoridades. Hoje ele trabalha junto com uma equipe para decifrar os mistérios de El Brujo. O lugar foi chamado de El Brujo, que em espanhol significa feiticeiro, porque este templo provavelmente era ocupado por um poderoso xamã ou um sacerdote guerreiro do passado. Neste painel vemos uma fila de prisioneiros nus, amarrados pelo pescoço com uma corda. Estes prisioneiros, quase com certeza, estavam sendo levados para serem executados. Os muitos restos mortais sugerem que os painéis descrevem o que aconteceu exatamente em El Brujo. O arqueólogo Pedro Pablo diz que a grande questão é: qual o significado real do sacrifício? O sacrifício em si é um ato consciente de se matar alguém de uma maneira simbólica. É o bem mais precioso que se pode dar. De alguma maneira, se esta grande construção está aqui com todas estas imagens à sua volta, toda esta fabulosa arte do povo Moche, descobrimos a verdadeira relação entre a arte e a realidade. Na iconografia Moche, é muito comum vermos imagens de feitiçaria ou cura. E é interessante vermos que ainda hoje isso é praticado. A antiga arte há muito não é mais praticada pelos sacerdotes guerreiros. Homens não são mais sacrificados. Hoje são os curandeiros que curam usando ervas e poções para curar doenças do corpo. E mágica para afastar as forças do mal que afligem o espírito. Dom Vitor Bravo, um curandeiro, diz que cura não apenas as doenças vindas de Deus,
como aquelas que vêm por meio do diabo. Ele cura, por exemplo, um ar do diabo, uma epilepsia, um distúrbio mental e todas essas coisas. Entre as poções dos curandeiros está um poderoso alucinógeno feito do cactus de São Pedro. Uma outra antiga tradição altamente destrutiva ainda sobrevive. Estes são huaqueiros, ladrões de sepulturas que vendem as relíquias de seus antepassados no mercado negro. O arqueólogo Alva diz que os fazendeiros pobres do Peru são encorajados a pilhar as tumbas de seus antepassados por causa do crescimento do mercado negro nos Estados Unidos e na Europa. Em outubro de 1987, ele foi chamado pela polícia para identificar alguns artefatos recentemente apreendidos. Mas quando ele chegou, a polícia mostrou-lhe preciosidades impressionantes. Entre elas, estava uma fantástica cabeça de ouro com olhos de prata e lápis lazuli. O tesouro veio de uma tumba pilhada perto da cidade de Sipã. O povo da cidade fervilhava sobre o local, procurando um buraco aberto pelos ladrões. A polícia chegou no dia seguinte para restaurar a ordem. Os tesouros roubados tinham que ser um sinal de que riquezas maiores estavam escondidas lá dentro. Alva e seus homens começaram a cavar. Depois de peneirar o cascalho durante dias sem interrupção, eles se concentraram no lote de 10 metros perto do topo. O que eles encontraram foi um presente que iludira tanto os cientistas como os ladrões. Uma câmara mortuária real intocada há 1500 anos. O Dr. Alva diz que foi uma descoberta notável. Pela primeira vez, os arqueólogos tinham a oportunidade de documentar a tumba de um homem importante do antigo Peru. Nesta tumba, eles sentiram que não estavam sozinhos. Havia uma profunda presença espiritual. Eles estavam despertando um personagem do seu longo descanso de 1500 anos. Eles decidiram chamá-lo de Senhor de Sipã. Ele devia ter 35 anos e talvez 1,65 m de altura. Ele estava rodeado por homens e mulheres e até por um cão. Sem dúvida, seus companheiros em vida. E para o túmulo, ele levou uma impressionante exibição de prosperidade. Seu crânio e face eram reproduzidos com ornamentos de ouro, prata e cobre. Ele usava brincos de ouro e turquesa com a miniatura de um guerreiro vestido para a batalha no centro. Completamente desenterrada, a tumba do Senhor de Sipã foi considerada a mais rica da América. Para Alva e seus companheiros, era a descoberta de suas vidas. O Dr. Alva diz que se lembra quando tinha 15 anos e tirou a primeira foto deste lugar. Apesar de viver muito longe daqui, ele tinha vindo aqui sem saber o que o destino tinha reservado para ele. Para ele, a descoberta da tumba era a realização de um sonho pessoal, assim como uma meta profissional. Mostrar aos peruanos que a arqueologia está viva, que os arqueólogos estão aqui para recuperar as raízes da nação peruana e que os peruanos têm que se sentir orgulhosos de seu extraordinário passado.
reinado Moche chegou ao fim entre 650 e 800 depois de Cristo. Provavelmente uma combinação de terremotos e secas transformou suas terras férteis em deserto outra vez. Numa longa fila de grandes civilizações andinas, mais uma foi finalmente subjugada pelas forças da natureza. Para os Incas, o final de seu império chegou de uma maneira diferente. Durante meses o resgate subia porque Atahualpa ia levando tudo para sua cela na prisão e o acúmulo de tesouro chegava cada vez mais perto da linha marcada na parede. Mas mesmo quando chegou na marca, Atahualpa foi condenado à morte. Ele alegava que teria direito à reencarnação se fosse queimado na estaca. Mas ao invés disso, Atahualpa foi amarrado numa cadeira e estrangulado. Seu tesouro foi derretido para aumentar a fortuna do rei da Espanha. Embora seu império tenha sido destruído, as múmias reais dos Incas continuaram a ser adoradas em segredo. Mas estes poderosos símbolos da tradição Inca eram uma ameaça à Igreja Católica, que estava tentando converter as massas ao cristianismo. Finalmente, as múmias foram mandadas para Lima para terem um enterro cristão, o que poria fim às práticas pagãs. O cronista do século XVI, Garcilaso de la Vega, descreveu sua partida de Cusco. Elas foram enroladas em lençóis brancos e os índios ajoelhavam e se inclinavam, chorando e soluçando, enquanto elas passavam. Os espanhóis também tiravam seus chapéus, já que eram corpos reais.